Fala pessoal, professor Ivair, tomaram um susto, né? Acharam que ia ser só em inglês daqui pra frente. Meu Deus, e agora? O que que eu faço? Bora pra correção então. Bom, falei para vocês aqui do texto já de alguns vocabulários aqui. Li para vocês tudo de 10, né? Do décimo esporte até o primeiro, que é o futebol. E aqui, ó, legal, a gente tinha então que escolher qual é a resposta correta de acordo com o texto. Então, lendo o artigo de novo, qual a informação correta? Qual critério foi usado para estabelecer os 10 esportes mais populares em todo o mundo? E aí eu mostrei aqui para vocês que lá no início do texto, né, já vinha falando que ó, a atenção ó, em regard, quer dizer, a atenção e a conclusão ela foi tomada em atenção aos esportes mais vistos, ó, mais vistos ao redor do globo, ou seja, no planeta. Então, é claro que a gente vai colocar aqui na questão A do exercício 4, the most viewed sport, tá? Então, essa daqui é a questão correta, número 3. Na B, qual é o número aproximado para os fãs do tênis? 1 bilhão. Então, se você checar lá na parte onde fala sobre o tênis, nós temos aqui 10. Então, o tênis está aqui, ó, número 4 do mundo. Então, 1 bilhão de fãs. Muito bem, 1 bilhão de fãs faz jus aqui com 1 bilhão. É isso aí mesmo. Na C, que esportes é profundamente popular lá na China? É o table tennis. E aí a gente vai lá, no number 6, né? Número 6, table tennis. Ele foi profundamente popular. Aliás, ele é profundamente popular lá na China. E aí ganhou, claro, aceitação na Europa também. Mas é claro, estourou e grande lá na China. Na letra D, qual desses esportes se tornou muito popular no Japão? O beisebol. Ele se tornou muito popular, então nós vamos lá para o número 7 do texto. Está falando aqui sobre o beisebol. E ele fala que esse esporte tem desenvolvido fãs ao redor do mundo, né? E se tornou um líder de espectador lá no Japão, tá? Então, e aí ele também fala que o número dos países para a América Central e América do Sul também cresceu bastante, mas líder mesmo lá no Japão. Então a gente coloca aqui, ó, ele se tornou, né, um esporte muito popular no Japão, é o beisebol. Na letra E, qual o verbo então é utilizado para todos esses esportes? Lembra, eu falei que os esportes em que a gente joga consiste em ter uma bola ou um disco ou até um objeto igual o badminton, que é uma peteca, né? Ou então ele é muito mais um jogo de times, né? A gente sempre vai utilizar o play. Então, ó, play American football, que é jogar futebol americano, play cricket, play soccer, play tennis, play table tennis, play baseball e assim vai, tá? Play basketball e assim vai. Todos esses esportes, então a gente utiliza o play. Não usa o go porque o go ele precisa que o nome do esporte esteja com ing lá no final do nome e não há nesse caso nenhum. E o do é aquilo que eu falei, atividades para o corpo, atividades físicas que são exercícios, artes marciais, né? E alguns exercícios também que você faz, mas é voltado mais à parte física, aparência física, e aí você utiliza o do, tá? Nesse sentido. O get together a gente vai pular porque você, na sua resposta, tem que ser compartilhada com o seu colega. Então tá impossível da gente fazer isso hoje, então vamos para a próxima página. Chegando então aqui na página 6, né, de acordo com o artigo, futebol é o esporte mais popular no mundo.
Então, use as palavras do futebol que estão dentro da caixa para completar a seguinte sentença. E aqui vem falando assim, ó, na letra A soccer match, quer dizer, um jogo de futebol é um evento em que dois times de 11 jogadores cada jogam futebol por no mínimo 90 minutos. Então, soccer match, que é o jogo de futebol. Na B, the referee. Referee é o árbitro, o juiz do jogo. Então, ele é a pessoa, né, que faz com que os jogadores sigam as regras. Então, essa é a pessoa que vai lá e apita para que as regras do jogo sejam estabelecidas durante o jogo. Na letra C, a goalkeeper. Goalkeeper é o jogador que é permitido tocar a bola com os braços e as mãos. Ele ou ela defende o gol. Então é o goleiro, né? Usa a luva e tal para poder segurar a bola ali. Então ele pode utilizar a mão e os braços também. Na letra D, the linesman. Linesman é o bandeirinha que a gente conhece no futebol como o auxiliar de árbitro. Ele ajuda então o árbitro por assistir aquelas violências que são cometidas ou então quando a bola sai para fora para a linha de fundo, linha lateral, é ele quem está lá ajudando sempre o referee, que é o árbitro. Letra E, the referee, ele usa um apito, né, como sinal em começar e terminar um jogo e também ele usa como sinal de violência e punição para jogadores. Então, referee, ele usa whistle, apito. F, a foul. Foul é a falta, é quando um jogador viola a regra do futebol e é punido por um tiro livre, tá? Na G, stoppage time é o tempo extra, né? São os acréscimos. São tempo adicionado no primeiro ou no segundo, né? Na segunda metade de um jogo de futebol, em compensação ao tempo perdido por machucar, por bola, por ter que repor a bola, por lance livre, e pode ser diferente ele em cada tempo. Quer dizer, se eu dei 2 minutos no primeiro tempo, o segundo tempo pode ser 2, 1 ou muito mais. Então, isso aí é bastante, né, questionado no futebol, mas é o tempo extra para cada tempo. H, to score a goal, para marcar um gol, né? Você tem que enviar a bola dentro do gol, ou seja, tem que passar pelo goleiro, às vezes não atinge, mas na maioria ela bate lá no fundo da rede. Então, score a goal é marcar um gol. Na I, an all goal. All goal é o gol contra, é quando você faz gol contra o seu próprio time, né? É quando o jogador acidentalmente marca um gol contra o time dele, né? Então é all goal, all de próprio gol, gol próprio quer dizer gol no seu próprio time. J, a hauler. Hauler é quando você comete uma bizarrice, sei lá, dentro do futebol, né? Eu usei na aula passada que você vai chutar a bola para frente, dá um bicão para frente, você pega na orelha dela e puf, manda lá no seu gol e acaba fazendo um gol. Além de ser um all goal, de fazer um gol, ainda você fez uma lambança. E quando você faz uma lambança, o nome é hauler, um erro grotesco. Então acontece quando durante um jogo o jogador faz um erro embaraçoso, tá? Hauler, ok? 7. Aqui na 7 nós tínhamos que escolher duas palavras para montar aí as sentenças, tá? Vamos lá. Brazil commit over 30 fouls when they play Colombia in 2014. Essa é uma frase. Brasil cometeu mais de 30 faltas quando jogou com a Colômbia em 2014. Segunda frase. It was a violent match on Brazil part. Quer dizer, foi um jogo muito violento por parte do Brasil. Segunda frase. The referee favored the other team. O juiz ou árbitro favoreceu o outro time. Mais uma frase aí. I'm not a good keeper. Não sou um bom goleiro. Mais uma frase. I always commit hauler. Eu sempre cometo erros embaraçosos. Quer dizer,
Foi utilizado vários exemplos aí, tá? Mas vocês poderiam fazer apenas duas e já estava dentro do que foi pedido no exercício que está aqui, ó, duas das palavras que você aprendeu para escrever duas sentenças com elas, tá? Então aí tem uma, duas, três, quatro, cinco frases para vocês, tá bom? Continuando aqui, falando então sobre o presente simples na forma afirmativa. Quando eu trabalho com he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, eu tenho que acrescentar no final do verbo o s, ou o es, ou o ies. Então vai depender muito do verbo. E a regra tem logo abaixo aí para vocês verem, informação aqui, ó, um pouquinho da regra, e eu passei na aula passada, mas vamos então à correção. Quando eu falo sobre o presente, igual essas frases que tá aí, Cass and Joy play volleyball on weekend, I play soccer every day, Joy plays table tennis on Mondays, Cass never plays table tennis, tudo isso daí é presente. Tudo isso daí são frases afirmativas e todas elas mostram ações habituais lá no presente. Então, as sentenças mostram ações no presente. Elas não são ações em andamento, que é o ongoing activity. Elas não são isso. E elas também não são ações que foram completadas no passado. Nós estamos falando agora de presente. Presente simples, principalmente com third person of singular, que é a terceira pessoa do singular, he, she ou it. Na B, as sentenças elas estão na negativa, afirmativa ou interrogativa. Elas estão todas na afirmativa. Não vejo nenhum advérbio ali de negação, do not, é claro, nas sentenças. E eu também não vejo nenhuma interrogação para ela ser interrogativa. Então todas estão no modo afirmativo, tá? Letra C, o verbo leva um S na terceira pessoa do singular, he, she e it, foi o que eu disse antes. Para as outras, o verbo vai estar sempre na sua forma base, igual está aqui, Cass and Joy, play e I play. Seguindo a regra, então, nós usamos o presente simples para falar sobre fatos ou coisas que geralmente são verdades e ações habituais no presente. Nas sentenças afirmativas, nós usamos o infinitivo. O infinitivo sem o to lá, com o I, you, we and they, com o I, you, we, you, they, e com a terceira pessoa do singular, o verbo normalmente leva um S. Então, aqui, só voltando, nós usamos o infinitivo sem o to com o I, o you, o we e o they. E na terceira pessoa do singular, o verbo leva um S no final. E aí a gente vem aqui para as regras. Eu falei, seguido de vogal mais Y, eu vou colocar só o S. A maioria dos verbos eu coloco só o S. Mas se ele for um verbo que tem consoante seguida por Y, eu vou tirar esse Y do final e vou colocar o I no lugar. Depois o ES, aí nós temos o cry, o try, o study. Olha como fica depois para he, she, it. E se o verbo termina em SS, X, CH, SH, Z ou O, a gente sempre acrescenta o ES no final. Então, box, boxes, watch, watches, go, goes. É assim que funciona. Sempre para quem? He, she ou it. Suzy, she. Peter, he. Braddock, meu cachorro, it. Tá bom? Seguindo então, aí a última parte, essa ficou bem tranquila por causa do áudio. Então, no áudio era whistles, does, fixes, kicks, hits, wins, trashes, misses, commits e applies. Nesse sentido, a gente coloca sempre esse finalzinho aqui quando a gente está falando da terceira pessoa do singular. Que está aqui, tá? Singular. Terceira pessoa do singular, a gente sempre tem que mexer com o verbo. Por isso que é I am, you are, he, she, it is.
Tudo bem? When I pause, listen, I hear it, the calling, a beacon to return to a place and myself. British Columbia. To be amongst the elements, the purest water and air. Fertile abundance, a natural richness that over time has quietly become the true currency of life. And this place is the kingdom of abundance. A land of giants. British Columbia forces you to rethink life's measures. What is big? What is power? What is important? Supreme nature. Supernatural. The thread that connects us all is undeniable in this place that the Aboriginal peoples have honored for millennia. Massive groves, standing giants fed by the climate and the circle of life. Altitude swings that take you from sea to sky, from rainforest to desert to snow-capped peaks. This is the place where wildlife thrives. All in the court of Her Majesty Mother Nature. She chose this place to erect her monuments. Masterpieces forever in the making. Constant and changing. A dichotomy that reflects our refined civilization and raw wilderness. It's the rush of standing on the edge of the world. The deafening quiet of a mystical morning. The exhilaration of British Columbia that reminds you of what it feels like to be alive. To find the wild within. Supernatural. British Columbia.